A Cúpula da Paz para a Ucrânia foi realizada no Lago Lucerna, na Suíça, entre os dias 15 e 16 de junho. O que chamou a atenção foi a clara ausência da China e da Rússia no evento. A China rejeitou o convite suíço e levantou ainda mais as preocupações da possibilidade de que Pequim e Moscou apresentarão a sua própria proposta de paz apoiada por estados não ocidentais, como o mundo árabe. A ausência do aliado mais forte de Moscou significou que a reunião não conseguiu atingir o seu objetivo original, nomeadamente para isolar e pressionar a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. A própria Rússia argumentou que a cimeira seria uma perda de tempo para Moscou. A Suíça e a Ucrânia tinham grandes esperanças de que Pequim, um aliado fundamental de Moscou, estivesse presente quando, nos dias 15 e 16 de junho, cerca de 100 estados e organizações se reuniram no resort de Burgstock, com vista ao Lago Lucerna, para encontrar um possível enquadramento para a paz na Ucrânia. A China desempenhou um papel na fase inicial de planejamento. Em março, por exemplo, o embaixador chinês em Berna, Wang Xingting, disse que o seu país estava considerando participar da Cúpula da Paz. Ainda na semana passada, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia viajou para Pequim, numa última tentativa de atraí-lo para a mesa de negociações, mas sem resultados. O presidente Xi Jinping recusou o convite. Além disso, não autorizou o envio do seu braço direito Wang Yi. A China nem sequer enviou um representante de baixo nível. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês citou a clara discrepância entre os preparativos da cimeira e os requisitos da China, nomeadamente que a Rússia esteja presente. Ou seja, para iniciar um estado de negociação, é preciso as partes presentes. A China exerce enorme influência e importância em Moscou. Em meados do segundo semestre de 2022, quando a Rússia estava passando por grandes dificuldades no campo de batalha, os Estados Unidos pediram ajuda para a China, na tentativa de dissuadir a Rússia em não realizar um ataque nuclear contra a Ucrânia. Os dados vazados mostraram que as contribuições de países como a Índia e a China podem ter influenciado nas decisões da Rússia. A Suíça conseguiu convencer poucos países africanos e asiáticos a participarem do evento. Um sinal claro de que a reunião estava empurrando importantes nações não ocidentais em direção a Moscou. Dos países originais do BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, apenas a Índia enviou uma autoridade de alto nível para a Suíça. Depois que a recusa chinesa se tornou pública, o presidente ucraniano Zelensky acusou o país de ajudar a Rússia ao pressionar outros países a não participarem da reunião, uma alegação que a potência asiática rejeitou. Um dos motivos da não participação chinesa está na própria China. Pequim havia criado algumas soluções alternativas há mais de um ano e também semanas atrás. China e Brasil, por exemplo, emitiram uma proposta conjunta de paz de 6 pontos para a Ucrânia, em maio, pouco depois do presidente russo Vladimir Putin ter visitado Xi Jinping em Pequim. Entre os 6 pontos está o apelo a uma conferência de paz no momento apropriado, que traga ambas as partes à mesa de discussão. Xi Jinping disse que a China está preparada para organizar tal evento. A proposta conjunta segue o plano de 12 pontos da China, anunciado em março de 2023, para acabar com a guerra, que continha poucos detalhes. Ainda no mês passado, Putin elogiou os princípios de paz da China, dizendo à agência de notícias Xinhua que Pequim verdadeiramente compreende as causas profundas da guerra e o seu significado geopolítico global. O último plano chinês apenas reforça as preocupações da Ucrânia de que a Rússia e a China possam convencer importantes países não ocidentais em apoiar uma proposta de paz para contrariar a fórmula de Zelensky. Uma proposta que afirmaria mais ou menos abertamente o direito da Rússia de manter o seu território que conquistou. Um dos objetivos da Ucrânia em qualquer processo de paz, pelo contrário, é a restauração de sua plena integridade territorial. Antes da conferência, o G7, na Itália, foi o esquenta para a Cúpula da Paz na Suíça. A administração Joe Biden parece não ter gostado de alguns pontos respondidos por Zelensky que ameaçaram elevar as tensões com a China.
Na loja oficial do Área Militar, você encontra mais de 70 itens em produtos como camisetas, canecas, entre outros, com alta qualidade. Acesse mapenca.com/área militar. A cada compra no site, você ajuda no meu trabalho em trazer mais análises e informações para vocês no YouTube. Uma pergunta nem sequer foi dirigida ao presidente Joe Biden na cúpula, mas a sua determinação em obter uma resposta criou um momento revelador sobre a guerra na Ucrânia. A máquina de guerra do presidente russo Vladimir Putin, o aprofundamento das tensões dos Estados Unidos com a China. O presidente ucraniano foi questionado na conferência de imprensa do G7, ocorrido na Itália, na semana passada, sobre se a China estava vendendo armas à Rússia para sua utilização na guerra. Biden, que estava ao lado de Zelensky, esperava que Zelensky dissesse que o presidente Xi Jinping lhe disse que não o faria, antes de fazer um discurso de despedida e encerrar o evento. Abre aspas para Zelensky. A propósito, a China não fornece armas, mas sim a capacidade de produzir essas armas e a tecnologia disponível para fazê-las. Então, está, de fato, ajudando a Rússia. Feche aspas. O comentário pareceu sinalizar um tom endurecido em relação a Pequim, após meses de advertências dos Estados Unidos de que não deveria ajudar os seus amigos em Moscou durante a guerra. O secretário da OTAN, Jens Stoltenberg, reforçou a nova linha dura durante uma visita a Washington na segunda-feira, 17 de junho, que incluiu negociações no Salão Oval com Biden. É claro que a resposta de Zelensky não agradou a Casa Branca. Foi então que Zelensky fez uma leitura acertada e mais forte sobre a China. Disse que o presidente Xi Jinping, de forma pública, tentou criar a impressão de que está ficando em segundo plano neste conflito para evitar sanções e manter o fluxo comercial. Mas a realidade é que a China está alimentando o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Desde o início do conflito, por exemplo, a China se tornou um importante consumidor de petróleo e gás russo, à medida em que os países ocidentais aplicaram sanções pesadas contra Moscou pela sua invasão na Ucrânia. O comércio entre a Rússia e a China atingiu 240 bilhões de dólares só em 2023. A China é agora o maior parceiro comercial e muito mais importante da Rússia, fornecendo bens que vão desde automóveis a vestuários e principalmente componentes cruciais na produção de mísseis de alta precisão da Rússia, que os utilizam para suas operações aéreas em toda a Ucrânia, principalmente na nova frente criada na região norte e nordeste ucraniana, onde as tropas russas e ucranianas estão travando duras batalhas para não perderem posições ou avançarem em direção a Kharkiv. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análise sobre geopolítica e guerra, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença também, se inscrevendo e ativando as notificações.